Boa noite, irmãos, da paz do Senhor. A paz do Senhor. Meu nome é Fábio. Eu sou a Cleia. Nós pertencemos à Igreja do Senhor Jesus Cristo, Ministério Pão da Vida, da Cachoeirinha, e nós estamos falando um pouquinho sobre casamento e a palavra de Deus. Quando a gente fala de casamento, sempre aparecem alguns assuntos que estão atrelados ao casamento, né? Então nós falamos um pouquinho sobre o que é o casamento, né? O conceito de casamento aos olhos do Senhor. Falamos sobre os papéis do homem, o papel da mulher, separação e divórcio. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre criação dos filhos. É um assunto bem legal, né? Porque assim, um dos maiores sentimentos que um homem, uma mulher pode ter é o nascimento de um filho, né? É um amor que a gente nunca experimentou antes. É claro que você ama o seu pai, ama a sua mãe, seus amigos, o seu esposo, a sua esposa, mas a experiência de amar uma criança, um serzinho que acabou de nascer, é um amor que ultrapassa qualquer coisa que você já sentiu na sua vida, né? É uma experiência que não tem tamanho. Lá em Salmo 127, né, fala que os filhos, eles são herança do Senhor para a nossa vida, é uma recompensa que Ele nos deu. Isso é verdade. E assim, não é só uma alegria, mas também é uma grande responsabilidade, né? E também uma preocupação, né? Se não é uma das maiores responsabilidades, é a maior. E a criação dos filhos não é algo simples, né? Por exemplo, os animais da natureza, com dias, semanas, alguns meses, eles já estão prontos para viver sozinhos, né? Eles já estão prontos para conseguir seu próprio sustento. Já o ser humano não, o ser humano precisa de quase 2 décadas, né? Até a própria lei fala que só depois dos 18 anos que o ser humano é plenamente capaz dos seus atos civis, né? Sim. E a criação do filho, ele começa no namoro, você sabia? Não, me explica um pouquinho mais isso aí. O que acontece, né? Existe uma pesquisa do IBGE de 2018, né, que fala que cerca de 12 milhões de mulheres hoje no Brasil, elas cuidam dos seus filhos sozinhas. E que 7% das crianças que nascem no Brasil também, elas não têm um registro do pai, elas não têm um nome paterno na sua certidão de nascimento. E tudo isso começa no namoro, na escolha do parceiro que você vai ter, né? Que tipo de parceiro que você vai trazer para a sua vida, o tipo de pai que você vai dar para os seus filhos, né? Outra coisa, além disso, existem homens sem caráter, sem responsabilidade, né? Que não querem assumir as crianças. Isso é uma coisa muito séria, porque são homens covardes, homens que não assumem responsabilidade. Como eu disse anterior, homens que não têm caráter, né? Sem contar nas estatísticas de homens que até aceitam registrar a criança, só que eles não querem ter nenhum tipo de contato emocional com essas crianças. Isso é uma coisa bem pior também, né? E faz muita falta a figura paterna na vida de uma criança, né? Quando a criança ela tem uma figura paterna com princípios, né? Isso faz com que ela tenha um amadurecimento emocional, ela tenha um amadurecimento e um desenvolvimento maior do que aquelas crianças que não têm essa figura paterna no seu dia a dia. Não, exatamente. E não é só isso, né? Deus também exige que a gente assuma essa responsabilidade como pais na criação dos filhos. As crianças elas estão expostas a toda espécie de males, né? O inimigo ele tem interesse, o maior interesse dele é destruir as famílias, destruir as crianças, a mentalidade das crianças. E a gente pode ver que toda a mídia, né, pode ser desenhos, filmes, séries, programas, estão impregnados de violência, de imoralidade, de rebeldia, de mensagens subliminares. Tudo com o propósito do quê? De atingir e influenciar a mente e o comportamento das crianças. Então é papel dos pais proteger essas crianças, né? De educá-las, de ensiná-las, de discipliná-las quando necessário. E a Bíblia diz lá em Provérbios 22, capítulo 22, versículo 6, instrua a criança no caminho em que deve andar. E mesmo quando ela envelhecer, ela não vai se desviar dele. Isso é verdade. E assim, a gente tem que entender que instruir a criança no caminho não é mostrar para ela o caminho que ela deve andar, qual o tipo de comportamento que ela deve ter. Instruir a criança no caminho é estar junto com ela no caminho, é ser exemplo para aquela criança, né?
o que a gente tem que entender? O exemplo, ele fala mais alto do que as palavras. Na verdade, o exemplo, ele grita, né? Então, nós temos que ser bons exemplos para os nossos filhos, né? E nós temos que, sim, estar com eles no caminho, junto com eles. Exatamente. E na carta de Paulo também, em Efésios, no capítulo 6, ele fala assim: pais, não irritem os seus filhos, né? Criem os seus filhos segundo o conselho e a instrução do Senhor. Tem outra tradução que fala assim: vós pais, não irritei os vossos filhos, não levai os vossos filhos à ira, mas criai-os na admoestação e disciplina do Senhor. Então, nessa passagem, Paulo, na verdade, ele está falando diretamente aos pais, a figura paterna, ao pai, né? Mas, como nós falamos anteriormente, existem milhões de famílias onde a mulher chefia, onde a mulher está cuidando da família sozinha. E então, essa palavra também é para ela. Então, pais, no geral, que assumam esse papel, não irritei os vossos filhos. Tá? Em Colossenses também repete isso. Paulo, ele reforça isso, ele fala para os pais, ele fala: vós pais, não irritei os vossos filhos, para que não percam o ânimo. E o que isso quer dizer? Da irritação dos pais. Pais, não irritei os vossos filhos. Exatamente. Então, Paulo está falando, na verdade, justamente do caráter, né, dos pais, né? Porque tem pais que eles não são consistentes, eles são incoerentes. Então, o que ele fala uma coisa, mas faz outra, né? Então, quando o filho exige do filho um comportamento, o pai tem que fazer o mesmo comportamento, né? Não adianta você falar para o filho não fazer isso, sendo que você faz. Então, os filhos, eles absorvem muito mais, como a gente falou, o que os pais fazem do que o que os pais estão falando. E tem outras situações também que representam essa parte de não irritei os vossos filhos. E uma dessa situação também é você usar a sua autoridade de uma forma excessiva, né? Isso não pode acontecer. Você ser um pai que você tem um domínio ameaçador sobre o seu filho, né? Ser um pai ou uma mãe tirana. Isso também não é legal. Isso é uma coisa que irrita os nossos filhos, né? Porque os nossos filhos, eles têm sentimento, eles têm sonhos, eles têm desejos que precisam ser levados em consideração também pelos pais, né? A autoridade, ela não pode ser imposta, né? Ela tem que ter sentido. Você tem que dar um sentido para aquilo que precisa ser feito, né? Tem que ter uma explicação, tem que ter um porquê, tem que ter um contexto. Os filhos merecem de respeito, assim como os pais merecem, os filhos também merecem ser respeitados. E suas necessidades também precisam ser observadas. Exatamente. E os pais, eles precisam ensinar o sentido de justiça para os filhos. E se você pune eles de forma injusta, isso vai trazer ira para os seus filhos. A disciplina é a obrigação dos pais. Quem não ama, não disciplina. Agora, quem ama, disciplina. Como o próprio Jesus disse lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 19. Eu disciplino a todos quanto amo. Então, o objetivo da punição não é deixar a criança frustrada, decepcionada, triste. Não, de forma alguma. É criar nela o arrependimento. É conduzir a criança para o arrependimento. Então, e os pais, quando forem disciplinados, não podem, na raiva, disciplinar os filhos. Porque a própria palavra de Deus fala assim: a ira do homem não opera a justiça de Deus. É verdade. E outra coisa, gente, comparar filhos, isso não pode acontecer. Isso é uma coisa que tem que estar fora de cogitação. Você pode ter 3, 4, 5, 10, 20 filhos. Eles vão ser diferentes, eles vão ter personalidade diferente. Nós não podemos exigir que um filho tenha o mesmo comportamento que o outro, né? Outra coisa, comparar os nossos filhos com os filhos dos vizinhos, com os filhos de outras pessoas. Isso não tem como, porque são pessoas diferentes, são ambientes diferentes, são criações diferentes. Então não tem como os nossos filhos ser igual aos outros filhos, tá? Nós não podemos cobrar que os nossos filhos sejam igual ao outro, mas nós podemos cobrar sim, que eles tenham o mesmo esforço e o mesmo empenho. O que nós não podemos cobrar é o mesmo desempenho. Exatamente. Então, e alguns pais também irritam os filhos fazendo exigências sem sentido. Quando há necessidade de cumprir alguma coisa, uma decisão, né, que eu falo, você não pode fazer isso.
Não adianta só falar, não pode fazer isso, ou então não pode, eu quero que você faça isso. Não, a gente tem que falar e explicar para ele, olha, eu não quero que você assista isso, que você faça isso por causa disso, disso e disso, eu quero que você faça isso por causa disso, disso e disso. Então a gente precisa explicar, o filho ele tem essa necessidade de saber por que ele tem que fazer. A nossa própria fé tem sentido, né? O Jesus ele fala, a gente não segue Jesus porque quer seguir. Não, a gente segue porque a gente entendemos o sacrifício que ele fez por nós, morreu na cruz em nosso favor, para nos dar vida eterna. Então nós entendemos isso e por isso o seguimos. Então, eu entendi o sacrifício de Cristo, por isso eu sigo a Cristo. Então é uma fé racional. Exatamente, isso é ensinar no caminho, né? Exatamente. É exatamente assim, né? Outra coisa, pais, outra forma que a gente tem de irritar os nossos filhos é quando nós não cumprimos a palavra de Deus, né? Nós falamos sobre a palavra, nós vivemos na igreja, mas nós não cumprimos. Então isso é uma coisa que irrita os nossos filhos, não só os nossos filhos, mas irrita a todas as pessoas, né? É muito chato você não viver o que você prega. Então isso é uma coisa que não pode acontecer na nossa casa. Nós temos que seguir as escrituras. Nossos filhos têm que ver que nós seguimos as escrituras, que nós andamos no caminho junto com eles, né? Agir contra a palavra de Deus faz com que os nossos filhos se irritem, que eles sejam irados, né? Porque eles vão ver que nós não somos pessoas de caráter, né? E outra coisa, xingar os seus filhos, isso é uma coisa que não pode acontecer. Você não pode ser injusto, né? Você não pode ser desonesto, você não pode maltratar, você não pode desrespeitar o seu esposo, você não pode desrespeitar a sua esposa. É importante que haja paz, que haja respeito no seu lar, né? O que você tem que fazer? Você tem que incentivar o seu filho a ser pessoa melhor cada dia. Cada dia eles têm que ser melhor do que eles são, né? Outra coisa, né? Nós temos que viver o fruto do Espírito. Os nossos filhos têm que olhar para nós e ver o fruto do Espírito na nossa vida. Que frutos são esses? É o amor, a paciência, domínio próprio, a bondade, a paz, a alegria, longanimidade, né? A temperança. É isso que os nossos filhos têm que ver através de nós, né? Se você fizer isso, você não irá provocar a ira dos seus filhos. Exatamente. E as crianças, até pela natureza delas, elas são obedientes. Elas são obedientes aos mais velhos, né? Você pode colocar uma criança mais velha, ela toma conta do irmão mais novo, e o irmão mais novo respeita a autoridade da irmã mais velha. Então, por natureza, as crianças elas são obedientes. E por serem obedientes, elas são vulneráveis. E se a gente agir de forma injusta com ela, de forma desproporcional com ela, a gente vai estar trazendo muitos problemas para o emocional, para o psicológico dela. E isso é um negócio muito sério. Então, por isso que é importante a palavra que Deus fala assim, instrua a criança no caminho que ela deve andar. Tá? Você tem que estar junto com ela. Então, para que ela possa ver as referências que você tem. Tá? Para isso que possa desenvolver nela um equilíbrio mental, psicológico, ela possa se desenvolver com saúde, né? Saúde mental mesmo, né? Para que ela possa ter uma vida boa, né? Que ela possa se desenvolver na escola, tudo. Então a gente tem que ter essa noção. E quando a Bíblia diz em Provérbios, andar no caminho, instruir a criança no caminho, que mesmo quando ela envelhecer, ela não vai se desviar dele, quer dizer assim, que naquela época as experiências, né, foram muitos anos olhando as experiências e viram que as crianças que foram ensinadas logo no comecinho, nos primeiros anos de vida, desde os primeiros anos de vida, a palavra de Deus foi ensinada para elas, perceberam que elas não se desviavam do caminho do Senhor mais para frente. E mesmo que se desviasse, que é muito difícil, elas pelo menos elas sabiam para onde voltar, sabiam quando que tinham que voltar e para onde voltar. É como se fosse a parábola do filho pródigo, né? O filho pródigo, o pai tinha os dois filhos, um continuou com ele, o outro pegou a sua herança e vendeu a sua herança, gastou com mulheres, com dinheiro, com com bobagens, e aí perdeu tudo, né? Ficou até comendo comidas de porcos. E depois ele sabia onde ele estava lá, que ele precisava voltar e sabia para onde voltar, e voltou.
pro pai. E o pai, uma outra coisa interessante, né? O pai, ele não ridicularizou o filho, sabe? Não ironizou o filho, não humilhou o filho, não falou, ó, eu disse para você que você ia se dar mal, que você ia dar de cara com a parede. Não, o pai não fez isso. O que ele fez? Ele estava de braços abertos, esperando o filho. Então, quando ele voltar, ele vai estar de braços abertos. Então, nossos filhos, eles vão errar, né? Vão errar. E a gente precisa ensiná-los no caminho e conduzi-los ao arrependimento. E quando eles se arrependerem, a gente tem que estar de braços abertos para receber a vida deles. Isso mesmo. E outra coisa também que é importante a gente falar, já falei de várias coisas importantes, mas essa também é muito importante, né? Se o seu filho, ele permanece no caminho, não é por sua causa, né? É apesar de você, né? Ele está no caminho pela misericórdia do Senhor. Então, agradeça ao Senhor, dê glória a Deus por isso, né? Mas esse mérito não é seu, tá? Esse mérito é de Deus, né? Porque querendo ou não, a gente também erra, a gente também comete erros, a gente também falha. E os nossos filhos, eles veem isso, né? Nós, muitas vezes, não somos exemplos em determinadas situações. Na maioria das vezes, nós temos que fazer o certo. A maioria das vezes, nós temos que estar no caminho correto. Só que nós somos seres humanos e nós também falhamos, né? E não é só isso. A gente tem que entender que o nosso filho, ele é outro ser. Ele não é a gente, né? Às vezes nós esperamos que o nosso filho tenha a atitude que nós teríamos, mas ele vem de uma geração diferente da nossa. Ele tem informações diferentes da nossa, né? Então a gente tem que entender isso, que os nossos filhos vão errar e que nós temos que estar ali para acolher eles e levá-los para o caminho de novo, de volta para o caminho, né? Porque o seu filho, ele é uma pessoa independente de você, né? E ele vai ter que conviver com as escolhas dele. Se por acaso ele vir a errar, ele vai ter que conviver e ele vai ter que pagar pelos erros deles, né? E ele vai ser responsabilizado pelo que ele fez de errado. Porque o que a gente tem que entender? A salvação, ela é individual. Nós não vamos conseguir salvar os nossos filhos, infelizmente, né? Mas a nossa obrigação é instruí-los, é ensiná-los, para que eles não venham a errar. E se eles errarem, se eles irem a se afastar do caminho, eles saberem o caminho de volta, como que eles têm que fazer para voltar. Exatamente. Assim como o Fábio falou. Exatamente. E a gente pode, assim, ensinar no Evangelho, a gente pode falar do Evangelho, a gente pode instruir os filhos no Evangelho, sabe, dentro da nossa casa, a gente pode ser exemplo dentro e fora de casa, mas pode acontecer do filho se desviar, né? E que Deus nos livre desse tipo de situação, né? Mas a gente precisa entender que não faltam exemplos na Bíblia. Então, por exemplo, o próprio filho pródigo, né? O filho pródigo, ele voltou, ele se desviou, ele estava junto com o pai era um pai amoroso, o pai era perfeito, mas ele acabou se desviando. E a gente pode ver também o próprio Davi, os filhos de Jacó, né? Só José se salvou ali, né? Só José era uma pessoa reta. Os filhos do profeta Samuel, né? Samuel, um profeta que estava lá, o juiz, né? Juiz e profeta, que estava cuidando do povo, liderando o povo de Israel, e os filhos do Samuel, eles eram gananciosos, eles eram corruptos, eles eram injustos, e o que isso motivou o quê? Ao povo não querer mais a liderança de Deus ali por meio dos juízes. Aí o povo se rebelou e falou, não, nós queremos um rei, como são nas outras nações, a gente também quer um rei. E isso é muito sério. Então está lá em 1 Samuel capítulo 8. Então a gente tem que entender isso, que não faltam exemplos na Bíblia. Realmente, não falta exemplo. Mas por quê que a gente está dizendo tudo isso? Por que a gente está falando isso? Porque assim, existem cristãos verdadeiros, cristãos fiéis, tementes ao Senhor, mas que estão passando por essa situação. E eles se culpam demais por causa disso. Se culpam porque a gente tem que entender que, né, a Cléia falou, os filhos, eles são uma criatura diferente, né? São uma criatura independente. E ele é responsável e é responsabilizado pelas suas próprias decisões, pelas suas próprias escolhas. E por fim, nós queremos deixar um exemplo, tá? Esse exemplo ele encontra-se lá em 2 Reis, no capítulo 20.
que ele fala sobre o rei Ezequias, tá? O rei Ezequias, ele era um homem temente a Deus, ele fazia tudo que era bom aos olhos do Senhor, só que ele não se preocupou com a geração futura dele. Exatamente, e uma coisa que a gente não pode deixar de fazer, né? E Deus, apesar de Deus ter abençoado o rei Ezequias, curou ele, né? Ele era para morrer de uma doença, acho que se não me engano era úlcera. Ele ia morrer, Deus ele falou, não, tá bom, o rei Ezequias clamou, orou lá, chorou diante do Senhor, né? E o Senhor teve misericórdia dele, concedeu mais 15 anos de vida para ele e falou, ó, coloque em ordem a sua casa. Mas o que ele fez? Ele não se preocupou nem um pouco com isso. Ele se preocupou só em conseguir continuar o seu reinado, com o seu reinado dele ser importante, dele ser famoso, não se preocupou com as gerações futuras. E o que aconteceu? Da sua descendência veio Manassés, né? Quem assumiu o trono depois da morte do rei Ezequias foi Manassés, se não me engano, com 12 anos. E ele foi um dos piores reis que Israel já teve, se não o pior. Ele acabou trazendo de volta a idolatria, a adoração a Baal, ele consultava espíritos, consultava mortos, feiticeiras, ele chegou ao ponto de sacrificar o próprio filho num culto pagão. Então, Deus determinou uma coisa para nós, que é cuidar dos nossos filhos, e a gente tem que fazer isso, a gente tem que se importar com a nossa família. Ezequias não se importou com a sua família, ele deixou o comodismo, a preguiça, o egoísmo, né, o hedonismo tomar conta do seu ser, e isso que dirigiu a vida dele. Muito chato, né? A situação, né? E Deus, ele está dando mais uma chance para nós, para a gente poder cuidar dos nossos filhos, né? Para a gente poder cuidar dessa responsabilidade com muito carinho, vamos falar assim, né? Nós temos que mostrar para os nossos filhos o que é certo, o que é errado. Se necessário, nós precisamos disciplinar os nossos filhos, tá? Nós temos que colocar limite neles, né? Nós temos que criar os nossos filhos de acordo com os princípios cristãos. Exatamente. Né? Que nem a gente leu na passagem lá de Colossenses, né? Criar os filhos na admoestação do Senhor. O que é admoestar? Admoestar é conversar, olho no olho, né? É o saber o que passa na cabeça do seu filho, quais são as suas preocupações, seus medos, seus planos, seus sonhos, né? É saber conhecer mais o seu filho, sabe? É estar junto com o seu filho, é saber o que ele está vendo na televisão, o que ele está acessando no computador, no celular, quem são as amizades do seu filho, com quem ele está se relacionando. Então, Deus, ele quer que tudo que envolva seu filho, isso tem que te interessar, né? Seu filho, ele quer acima de tudo, né, presente, sabe? O que mais interessa para ele é a sua presença na vida dele. E outra coisa que não pode faltar é a oração. Nós temos que interceder pelos nossos filhos, né? Isso é muito importante, pelos nossos filhos, pelo nosso esposo, pela nossa esposa, pela nossa família, né? Orar para que Deus possa conservar a vida deles, né? Para que possa conservar a integridade deles, a fé deles, a inocência deles, né? Porque a televisão, as séries, a internet, ela está tirando a inocência dos nossos filhos. Exatamente. Então nós precisamos orar, nós precisamos interceder para que a inocência deles permaneça, isso, né? Os nossos joelhos dobrados vai fazer muita diferença na vida dos nossos filhos. Com certeza. Então, que Deus nos ajude a cuidar dos nossos filhos, nos capacite a levar os nossos filhos na presença do Senhor, que a gente possa ser exemplos, realmente exemplos na vida deles e ajudá-los, né, que eles jamais venham se desviar dos caminhos do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos. Senhor querido, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado pela Tua palavra. Por favor, Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos capacite, Senhor, a sermos pais exemplares, a sermos pais que caminham no caminho do Senhor, que andam no caminho do Senhor e que ensinam os filhos no caminho do Senhor, Pai. Ajuda-os, ó Deus, que eles possam entender, que eles possam se sentir amados, que a gente tenha o prazer de amar os nossos filhos, de educá-los, de ensiná-los. E que os nossos filhos, Pai, jamais, Senhor, se desviem dos Teus caminhos. Que o prazer deles esteja estar na Tua casa, te adorando, conhecendo o Senhor, propagando o Evangelho, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por favor, Senhor.
fica conosco, nós oramos gratos, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, boa Fiquem noite. com Deus. Boa noite, irmãos, fiquem com Deus. Continue assistindo, né? Na quarta-feira tem o culto no grupo familiar, no domingo tem o culto presencial na igreja de Ribeirão Pires e também o culto virtual às 10 horas. Na Cachoeira estamos também fazendo a Escola Bíblica Dominical às 10 horas pelo aplicativo Team Link. Quem quiser participar é só mandar uma mensagem que a gente manda o link na hora da aula, tá bom? Deus abençoe, irmãos. Fica com Deus. Amém.